Deus como narrador é o que encontramos no mais recente romance de Ana Bárbara Pedrosa, Palavra do Senhor, sendo que aqui Deus talvez seja demasiado humano. A edição é da Bertra. Olá Ana Bárbara, bem-vinda ao Todas as Palavras. Obrigada pelo convite. Palavra do Senhor tem duas partes, este romance tem duas partes. Temos uma primeira parte que se chama o Antiquíssimo Testamento e depois temos o Novíssimo Testamento. E cada secção do livro, estas duas secções, tem cada uma 10 capítulos. Esta é uma estrutura muito bem arquitetada, muito bem definida para um romance que se apropria de uma narrativa que nos funda a nós ocidentais, não é? E que aqui é subvertida. É uma espécie de ordem do caos esta estrutura para depois este tema? É, até porque é muito difícil encontrar um fio condutor, principalmente na parte do Antigo Testamento. Portanto, eu partindo para esta proposta de romance, tive de escolher o que seria conveniente, o que daria jeito aos temas que eu queria tratar e à personagem que eu queria construir, que era Deus, principalmente, trabalhando outras, claro, mas era esse olhar primeiro de Deus que me interessava, em primeiro lugar. Sim, aqui Deus acaba por aprender com os humanos, não é? Deus criou os humanos, e aqui passa-se exatamente isso, cria Adão e depois Eva, mas ele próprio se vai moldando a ele mesmo, observando os humanos, a sua criação. Aliás, vai tendo dúvidas também perante a criação, e essas dúvidas são, como eu há pouco dizia, demasiado humanas, são bastante humanas. É o que acontece também com o romancista, cria as suas personagens e depois vai aprendendo com elas. Não sei bem, acho que há sempre uma altura em que parece que a personagem já nos foge um bocadinho, ou seja, em que, claro que se tem sempre uma ideia para o romance que o constitua, mas a partir de uma certa altura temos de pensar a ação a partir da psique dessa personagem, portanto, o que seria possível com aquilo. Neste romance não me aconteceu tanto isso, aconteceu mais no primeiro, em que eu tinha criado uma série de personagens, essas humanas, claro, e aí senti que passavam a ser elas a ditar o tipo de linguagem. Por exemplo, aqui, como eu estava mais próxima de uma linguagem bíblica, e como a personagem já existe, mais ou menos, a história já existe, o que eu tive de fazer foi criar o olhar dessa personagem e a persona dessa personagem, porque claro que, como disseste há pouco, esta religião já existe na cultura ocidental, também nos molda, é uma parte muito importante da nossa cultura, e o que existe é uma imagem que parte dos humanos, mas que não se espelha, ou seja, é uma imagem a partir do que seria uma entidade abstrata e sempre invisível, e portanto interessou-me a voz do outro lado. Uhum. E para escreveres este romance foi, imagino eu, necessário regressares ou leres pela primeira vez, não sei qual é o caso, já me dirás, a Bíblia, que é um texto que é um texto difícil, é um texto duro, que tem muitos símbolos, é muito críptico. Como é que foi esse viajar pelas histórias da Bíblia? Sim, foi um regresso, é verdade. Eu tive uma educação católica e, portanto, sendo ateia, tive uma educação católica e sempre estive muito próxima dessa religião, vindo de uma família católica, andei na catequese 9 anos, então sempre foi um tema muito próximo. Isso não quer dizer que eu fosse ter uma predileção pelo tema para a literatura por causa disso. Aliás, eu não tinha nada planeado fazer um romance desta estirpe até ao momento em que pensei a ideia. Às vezes há aqueles temas em que nós pensamos um dia trabalhar isto no livro, não foi o caso. O que aconteceu foi que eu comprei a nova edição do Frederico Lourenço, do Novo Testamento, e li por acaso. Li-o num dia, como podia ter pecado num outro romance qualquer, foi numa altura em que eu comprei vários livros ao mesmo tempo. E li os 4 Evangelhos do Novo Testamento, seguidos. E achei muita piada a forma como um crente pode encontrar o seu dogma partindo de uma coisa que já tem contradições dentro. Ou seja, partindo daquela ideia de que existe uma verdade absoluta, mas o livro onde é suposto estar essa verdade absoluta
já diz que não é bem assim, que pode ter sido de uma maneira ou de outra. E eu pensei que para esses crentes também seria impossível terem a certeza das suas certezas, a não ser que essa entidade invisível em que acreditam viesse para pôr, para sublinhar o que seria a sua verdade, e foi isso que fiz, claro, dentro desse espaço de liberdade que é a literatura e que não podia existir dentro do texto religioso. É curioso que esta abordagem ficcional a este tema que tem sido tão glosado e que é um tema também difícil, que mexe também com dogmas, como tu dizias, que mexe com a nossa cultura, com a nossa formação, aqui no Ocidente, como é evidente, é feita aqui com muito humor. O que é que te permitiu este recurso do humor? Eu acho que em mim já é uma coisa mais ou menos natural, procurar a graça das coisas, e é engraçado que muitos leitores digam isso e que pensem no humor subjacente à obra, porque na minha cabeça ele nem sequer existe muito. É certo que pode às vezes fugir de tom para apanhar uma outra coisa engraçada dentro da ação, mas não foi uma coisa propositada. E acho que não é o ponto principal do livro, claro. Acho que em mim já é mais ou menos natural, volta e meia, usar esse recurso. Não necessariamente só por ser um recurso literário, é só porque o humor é mais ou menos a minha forma de estar no dia a dia. Sim. Portanto, pode ter reflexo aí. Claro. Outro aspecto que na primeira parte do livro é muito evidente é o papel de Eva, da mulher, enquanto cuidadora. Assim como a sua inteligência e perspicácia, ela aprende a falar primeiro do que Adão e Adão chega primeiro do que ela. Sendo tu mulher, foi uma necessidade de sublinhar isto ou decorre da tua observação do mundo? Decorre da minha observação da Bíblia. A Bíblia é uma coisa muito sexista e, portanto, há uma divisão a preto e branco entre homens e mulheres. Os homens servem para uma coisa, as mulheres servem para outra. Aliás, essa dualidade depois também acabou por existir em Caim e Abel. Um seria mais feminino, o outro seria mais masculino, no sentido de agressivo. E, portanto, partindo-se dessa ideia de que o mundo nasceu com o homem, depois foi tirada uma costela, foi criada uma mulher, já tem de existir essa assimetria entre um e outro. E depois, claro, tive de pensar no que seria uma primeira vez. Porque é que Adão haveria de falar se estava sozinho? Não tinha com quem falar. Portanto, a linguagem teria de nascer com o nascimento de Eva, porque colocava pela primeira vez dois membros da mesma espécie numa circunstância em que teriam de comunicar. Aí depois acho que a questão do papel da mulher, aliás, da dignidade da mulher, até acho que acaba por nascer mais com a personagem de Maria, e interessou muito porque também usei o livro para a resgatar como pessoa, que é uma coisa que não existe na tradição religiosa. Maria existe porque é um útero funcional, portanto um útero onde Jesus se pode fazer homem, não tem grandes características, é uma mulher amada pelo mundo, mas ninguém sabe nada sobre ela. Os documentos que existem são todos de especulação, de análise à distância, e ela nunca interessou por aquilo que tinha para dar ao mundo individualmente, só pela sua capacidade biológica de se reproduzir. E aqui é também, não vou estragar a narrativa e o livro a quem ainda não o leu, mas aqui é também alvo de amor divino, que é também um aspecto novo que este livro propõe, a Palavra do Senhor, de Ana Bárbara Pedrosa, uma edição da Bertrand. É um livro provocador e que resgata algumas questões que são importantes rever. Muito obrigada, Bárbara. Obrigada pelo convite.